Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena e eu estou começando hoje a cobertura da 40ª Mostra de São Paulo, que é um evento que eu já cubro há 14 anos. Eu perdi os 4 primeiros dias da mostra, porque vocês estavam acompanhando, eu cobri o Festival do Rio e realmente assim, eu não consegui ir do Rio direto para, não consegui vir do Rio direto para cá, precisava dar uma descansada, então perdi os 4 primeiros dias, mas ainda tem 10 dias ainda. Hoje, né, o meu primeiro dia aqui na Mostra de São Paulo, eu via 5 filmes. O primeiro foi uma animação da França chamada A Menina Sem Mãos, que é uma animação curiosa. Ela é adaptada de um conto dos irmãos Grimm e como é de praxe nessas adaptações, pelo menos as mais fiéis, é uma fábula bem sombria, bem pesada. Conta a história, na verdade, de um cara pobre, que ele faz um acordo com um demônio para conseguir melhorar de vida e em troca o demônio meio que engana o cara e pega a filha do cara como recompensa, só que na hora de pegar a filha a menina é pura demais. Então o demônio só consegue arrancar as mãos dela e ela foge e aí a gente acompanha o caminho dessa menina. É uma animação, como eu falei, do ponto de vista da história, da trama, é extremamente sombria. E é interessante que do ponto de vista de estética da animação, ela tem uma linguagem estética bastante atípica. Os traços não são traços bem definidos. Em alguns momentos os traços parecem mais pinceladas incompletas, em outros momentos a impressão que a gente dá é que é a primeira versão do desenho feito antes dele ser finalizado, e a sobreposição da animação, das células de animação sobre o cenário de fundo, muitas vezes se confunde. Muitas vezes os personagens parecem transparentes em relação ao cenário no fundo. Em outros momentos, isso eu também achei muito interessante, o cenário ao fundo contém manchas de certas cores e os personagens aparecem sobre essas manchas, então aquelas cores ficam associadas aos personagens, como se fosse a cor dos personagens. E é uma forma interessante de inclusive, envolver o espectador, porque a gente acaba completando as lacunas desses desenhos, de certa maneira, da animação, de certa maneira. O design de som, o desenho de som do filme é muito bonito, muito rico, inclusive leva o espectador a mergulhar naquele universo. É interessante, como disse, em alguns momentos, o desenho de som e essa natureza rústica, vamos dizer assim, da animação se complementam. Por exemplo, tem uma cena em que a princesa, a personagem, ela está ofegando, e à medida que ela vai respirando, ela desaparece e aparece, os traços dela somem e voltam no ritmo da respiração. Então, esteticamente é muito interessante. Mas, a partir de certo momento, a história começa a ficar repetitiva, de certa maneira. E mesmo o filme tendo uma curta duração, 70 e poucos minutos, ele acaba tendo algum problema de ritmo. Mas é uma animação que eu achei bem interessante, A Menina Sem Mãos. O segundo filme que eu vi no dia foi um filme canadense chamado Hey Dave, que conta a história de um cara que, na verdade, são algum tempo na vida de um cara que se acha, assim, ou pelo menos ele tenta ser um gangster. Não um gangster bandidão mesmo, mas assim, um cara durão. Só que ele é um bundão. Em alguns momentos ele é covarde mesmo, em outros momentos ele simplesmente tem princípios. Ele não quer, por exemplo, ferir ninguém. Embora ele ache que ele deveria, porque ele é durão e tal. É uma trama, como eu falei, uma trama que seria boba. O interessante é como ela é contada. O filme ele é rodado... Mentira. Ele cria a impressão de ser um único plano de sequência de 1h40. Claro que tem um monte de corte escondido. Mas, do ponto de vista de desafio, desafio técnico, ele é bem mais complexo do que, por exemplo, Birdman, do Iñárritu. Não estou dizendo que ele é melhor. O Birdman é um filme melhor porque o tema, a discussão temática é melhor desenvolvida no filme do Iñárritu. Mas, em termos de desafio técnico, esse Hey Dave é muito mais interessante porque ele não se passa só num ambiente reduzido, contido. Em alguns momentos o cara sai do metrô e quando ele sai do metrô ele já está na casa dele. E de repente ele está na casa dele e ele desce as escadas e a gente vê que ele está na casa da mãe dele. E ele sai pela porta e já está de dia. E ele entra em outro lugar e já está de noite. E ele entende? Então, assim, a mudança de cenários é feita de uma maneira muito fluida
E é impossível você detectar o momento dos cortes, que obviamente existem. E outra coisa que eu acho interessante não é só a questão do plano de sequência em si, que cria uma proximidade nossa com o personagem, uma intensidade na história. É o fato de que o protagonista está narrando pra gente a história o tempo todo, ele fala com a câmera o tempo todo. Existe um componente quase literário, em que ele descreve pensamentos, descreve certas passagens, e isso é interessante porque permite que o espectador saiba o que está passando na cabeça desse cara. Então eu gostei e achei muito, muito, muito bom esse Hey Dave. O terceiro filme que eu vi no dia vai na contramão. É um filme indiano chamado O Violinista, que conta algumas horas no dia de um violinista fracassado que toca, ele é instrumentista de uma orquestra que grava trilha para Bollywood, e ele tem uma vida muito difícil, ele com a esposa pobre mesmo e tal, e o filme mostra a casa dele, ele matando barata, etc. E aí, quando ele tá voltando para casa de uma sessão, um cara na estação de trem ficou observando e chega para ele e faz uma oferta. Olha, venha comigo, eu te pago uma quantia do dobro do que você recebe por uma sessão para você gravar um negócio para mim. E ele não sabe o que é, e a gente acompanha ele indo até a casa desse cara. Para quê? A gente fica na dúvida. Ele realmente, o cara quer que ele grave alguma coisa? Ou o cara tem outros propósitos? E se ele quer que ele grave alguma coisa, por que ele não fala que trilha que ele quer que o cara faça para ele? O problema é que o filme ele tinha história, vamos dizer assim, mal para um curta-metragem. E ele estica por 80 minutos. Então a gente fica acompanhando esses personagens em longos planos que não acrescentam em nada. Eles não dão nenhuma ideia do ritmo, nem do personagem, não funciona para que a gente mergulhe na psicologia do personagem ou para criar uma atmosfera. Não, são longos planos que parecem estar ali para encher linguiça. E muitos, inclusive, desnecessários. Obviamente desnecessários. São planos de transição, ou, por exemplo, o cara subindo as escadas para chegar até o apartamento do cara e a gente vê ele subindo 500 escadas. Sem propósito, não existe um motivo para isso. Então é um filme que ele cria essa curiosidade, mas fora essa curiosidade não tem nada que justifique, que salve nesse O Violinista. O quarto filme que eu vi no dia é um documentário israelense chamado o Incrível Mundo de Papa Laev, ou O Mundo Maravilhoso de Papa Laev, que é um documentário sobre uma família de músicos do Turquestão, se eu não me engano, e que eles se mudam para Israel, para Tel Aviv, e o patriarca da família é um músico de 80 anos, está com 80 anos de idade, ele tocou a vida inteira, tambor, percussão, vários instrumentos de percussão, e a família dele, todos os filhos, os netos, todos aprenderam a tocar instrumentos desde cedo, e eles formam uma mini orquestra que é relativamente conhecida em Israel. E o interessante é que o filme ele aborda, não é a história só dessa família que ele conta. Esse patriarca que está fazendo 80 anos, ele mantém essa família de uma maneira rígida. Ele quer que eles toquem o que quer que eles toquem. Tem, por exemplo, a filha dele, por machismo dele, ele não quer que a filha dele se envolva e ela tem um ressentimento com o pai. E o neto, que é o filho dessa mulher, tenta aproximá-la do avô, mas ele é resistente. Então o patriarca, o Papa Laev do título, em alguns momentos ele é um velhinho conservadaço, apesar de 80 anos, mas você não daria mais de 60, sei lá, pro cara. Ele parece um velhinho adorável, mas em alguns momentos você vê que não só ele é teimoso pra caramba, mas você percebe a frustração da família. Então essa dinâmica da família, meio que as novas gerações se rebelando contra ele, cria uma dinâmica dramática, um arco narrativo desse documentário, que é interessante. Tem que falar que o filme é divertido, porque é uma família divertida, são personagens divertidos. Gostei bastante desse documentário. E o último filme que eu vi no dia foi um drama iraniano chamado Uma Casa na Rua 41, dirigida pelo Hamid Reza Ghorbrani, que foi assistente de direção do Asghar Farhadi no A Procura de Eli e A Separação. Então é interessante esse Uma Casa na Rua 41, porque você percebe que ele aprendeu com Asghar Farhadi como desenvolver. O filme começa com dois irmãos brigando e um irmão mata o outro. E a gente vai acompanhar as repercussões disso nessa família, na esposa de um, na esposa do outro e na mãe dos dois. Na vida dessas três mulheres, e cada um deles tinha um filho também, um tinha um filho, outro tinha uma filhinha, e como repercute na vida dos filhos dele.
um filme de observação. É um filme que basicamente acompanha essa situação insolúvel dessa família. Como é que eles vão conciliar depois dessa tragédia? Como é que eles vão conseguir uma harmonia de novo? Se o cara ele é punido e recebe a sentença de morte, não traz o irmão de volta, mas ao mesmo tempo a viúva vai sentir uma certa, não sei, compensação. Mas mais importante do que isso, o filho dela ressente o tio que matou o pai. Mas ao mesmo tempo, e a filhinha que vai ficar órfã quando ele foi executado? Então a gente percebe, o filme basicamente gira em torno dessas três mulheres. E o problema, o filme é um filme que tem seus momentos fortes, os personagens são extremamente bem desenvolvidos, os atores, o elenco é um elenco formidável. É uma linguagem direta, sem firula, em alguns momentos, inclusive, como eu falei, a abordagem estética mesmo do filme lembra muito Asghar Farhadi, sem a complexidade inclusive muitas vezes o rigor estético que o Farhadi tem, mas vá lá. O problema é o seguinte, o problema é que na primeira cena o filme constrói uma situação que é insolúvel, e depois ele passa 90 minutos mostrando como aquela situação não tem solução. Então a gente vai ouvindo as conversas, vai vendo os confrontos, que são confrontos que vão se repetindo, porque eles têm que se repetir mesmo, porque não tem como resolver. Então, e aí? Sabe, o filme cria uma situação que já na primeira cena já fica claro que não tem para onde ela caminhar, e ele fica 90 minutos demonstrando que não tem para onde ela caminhar. Não é um filme, por exemplo, eu não achei o filme chato, eu acho que o filme tem um bom ritmo, como eu falei, os atores seguram, mas é um filme que chega depois de 90 minutos e você fala... né? Mas enfim, eu gostei relativamente desse Uma Casa na Rua 41. É isso, foram esses 5 filmes que eu vi no meu primeiro dia da Mostra de São Paulo, 2016. Um grande abraço, bons filmes.